Olá pessoal, André da A4F Consultoria falando, tudo bem com você? Estamos aqui no nosso último vídeo de 2019. Então, mais uma vez, independente do final do ano, não se esqueça, deixa o seu like, ativa o sininho, se inscreve no canal. Tá certo, pessoal? Esse é o último vídeo de 2019 rumo a 2020. E nós escolhemos hoje um tema muito interessante. É um tema que se chama estratégia. Qual é a sua estratégia para 2020? O que você vai fazer ou o que você deixou de fazer esse ano que com certeza você vai fazer o ano que vem? Porque a coisa que eu mais vejo, sabe o que é? O pessoal falando assim, o ano que vem eu vou tentar fazer o que eu deveria ter feito o ano passado, que acabei não conseguindo, e blá blá blá, no estilo piadinha, que é muito engraçadinho, mas que no fundo, não diz nada. Não resolve nada. Ou aquelas coisas que você disse que ia fazer e acabou não fazendo, não eram nem relevantes nem importantes. Então a piada é ainda pior, porque você disse que ia fazer coisas que realmente não tinham a menor chance de darem certo. Por quê? Porque você não estava comprometido com isso. Então, pessoal, quando você falar de estratégia ou de planejamento estratégico, como alguns gostam de falar, defina realmente quais são as suas prioridades para o próximo ano. Sejam elas pessoais, sejam elas profissionais, qualquer que seja ela, defina. E uma vez definido, entenda, elas são realmente importantes e urgentes, ou seja, se eu não começar a fazê-las o ano que vem, aquilo vai me incomodar ou vai me atrapalhar de alguma maneira na minha vida pessoal ou profissional. E quando você fizer essa análise, você vai entender que tem determinadas coisas que você acha que são prioridades, mas que não são. E outras coisas que você não achava que eram prioridades e percebe que são. Porque se você voltar nesse ano e ver tudo o que você fez, você vai perceber que muitas daquelas coisas que você fez não estavam planejadas, mas que você já sabia que poderiam acontecer. Elas não tinham uma estratégia definida, mas você já sabia que aquilo ia acontecer. E por que você não planejou antes? Porque você passou tempo planejando coisas que você jurava que ia fazer e acabou não fazendo. É aquela velha história, vou começar um regime, vou entrar na academia, vou fazer um esporte, qualquer coisa desse sentido, pessoal. Se você não tiver uma estratégia definida, quando, como, quem vai te ajudar, porque muitas vezes você precisa de alguém te empurrando para que você faça aquilo, não bota no papel que você vai fazer, porque você não vai fazer. Então, de verdade, se você quer realmente emagrecer, se você quer realmente ir para a academia, se você quer realmente começar a praticar algum esporte, faça por onde? Defina a estratégia, defina o planejamento. Qual que é a sua estratégia? Qual que é o seu planejamento? Eu vou fazer 3 vezes por semana? Eu vou fazer perto de casa ou perto do trabalho? Eu vou fazer de manhã, na hora do almoço ou à noite? Tudo isso faz parte de uma estratégia. E conforme você for pondo isso no papel, você passa a se comprometer com isso. Você passa a perceber que aquilo é realmente importante. E muitas vezes você põe no papel e começa a perceber que aquilo não é realmente importante. Que talvez você deva dar foco em outras coisas, ou dar foco em outras estratégias, que não aquela que você está começando a definir para determinado tipo de tarefa. Então, pessoal, o mais importante quando você definir as suas metas, porque eu vejo todo mundo falando, eu coloquei as metas e não cumpri. Não cumpriu porque você só escreveu a meta. Você não planejou, você não criou uma estratégia para que essa meta se cumprisse. Você simplesmente disse que era uma meta. Dizer que é meta, todo mundo pode dizer o que quiser. Só que a meta é simplesmente o primeiro passo, o macro, para que depois você planeje, depois você crie uma estratégia e depois você execute. E só assim você vai poder atingir essa meta. Agora, escrever a meta e deixar a meta escrita lá no papelzinho, na parede, como muita gente fala, eu deixei na minha frente durante o ano inteiro e não fiz nada. Não fez porque ali é vago. É como dizem alguns amigos meus, é raso. Não quer dizer absolutamente nada um papel na parede com uma frase dizendo assim, quero emagrecer 10 quilos. Isso não resolve. Primeiro, você sabe se realmente você precisa emagrecer 10 quilos? Ou você quer? Alguém te disse isso? Alguém te disse como?
fazer esse processo de emagrecimento, se através de dieta, se é possível através de apenas exercício físico, etc, etc. Então, se você não tem nada disso, como é que você espera que chegue no final do ano e você tenha cumprido essa meta? E quem diz isso, pessoal, diz começar um esporte. Você quer começar um esporte? Qual é o esporte que você quer começar? Por que você gosta desse esporte? Por que você acha que ele vai ser bom para você? Você sabe isso? Então, se você não sabe, sabe o que vai acontecer? Você vai botar essas tarefas no seu papel de 2019, que você, em teoria, vai fazer em 2020. Sabe o que vai acontecer? Vai chegar em 2020, em dezembro, você vai fazer a piadinha que em 2020 você não conseguiu, mas que você vai passar para 2021. Mas e aí? É realmente legal ficar contando essa piadinha todo final do ano? E veja bem, quando você erra na estratégia, pessoal, você pode botar tudo a perder. Não só o não atingimento de meta, como uma insatisfação pessoal tua ou com alguém que está à sua volta. Eu vou dar um exemplo claro para vocês de uma estratégia totalmente equivocada. Há uns 3 ou 4, não, acho que 6 meses atrás, as companhias aéreas vieram com um papo de que elas iriam cobrar todo e qualquer tipo de bagagem. Não foi isso? Elas só não iam cobrar as bagagens que vão de mão, no tamanho XPTO, que vão no bagageiro do avião. Então a estratégia foi o quê? Agora o pessoal vai tomar cuidado com o que traz, com o peso e blá, blá, blá. Ninguém analisou os prós e os contras dessa estratégia. A pessoa que fez isso estava preocupada com dinheiro. Ela achou que isso era uma forma de arrecadar mais dinheiro. Essa é a mais pura verdade. Sabe o que acontece hoje quando você vai pegar um voo, ainda que doméstico? Vem um aviso. Atenção, senhores passageiros, você que quer despachar a sua mala gratuitamente, favor deixar no balcão na hora de embarcar na aeronave. Sabe por quê, pessoal? Porque ninguém ficou nem aí, todo mundo passou a levar a bagagem de mão, reduzir a bagagem de mão, e aí os bagageiros ficam absolutamente lotados, não se fecha, as pessoas colocam embaixo dos bancos e mesmo assim não cabe. Os voos passaram a atrasar porque as pessoas tentam acomodar as malas nos bagageiros e elas não conseguem. E aí se chama o comissário de bordo, se chama a aeromoça e tenta colocar assim, e tenta fechar assim. E aí eles vêm com o papo, você que quer despachar... Ei, peraí. Quem começou tudo isso foi você. E a sua estratégia altamente equivocada de cobrar qualquer tipo de bagagem. Você quem começou isso. O brilhante gênio que criou isso, ele não analisou nenhuma consequência do que poderia ter acontecido. Ele jamais imaginou que as pessoas que voassem de avião iam se preocupar em fazer a mala de mão para não ter que despachar a bagagem. E aí, você vê ainda, na hora que as pessoas estão embarcando, aquelas 10, 12 malas de pessoas que falam, tá bom, vai de graça mesmo, eu não tenho preocupação, deixa despachar. Já poderia ter despachado antes. Então, a brilhante ideia da estratégia inovadora de se cobrar para ganhar mais dinheiro foi pelo ralo. Foi pelo ralo. E aí eu pergunto a você, quantas vezes a gente olha para uma estratégia e não consegue entender que qualquer tipo de estratégia tem prós e contras? Tome só cuidado para que a sua estratégia não derrube você mesmo, como o caso que eu acabei de dar o exemplo das companhias aéreas. Esse tipo de estratégia derruba você mesmo. Ou seja, você cria a regra, diz que vai cobrar, entra numa briga e depois você mesmo diz, embarque de graça aquela mala que eu ia te cobrar, porque agora não cabe dentro do avião a quantidade de pequenas malas que todo mundo traz. Então, pessoal, quando a gente fala em estratégia, é muito importante
que você defina com outras pessoas. Que você pergunte para as pessoas envolvidas. Num caso desse, que pergunte para o usuário. E o usuário também iria responder naquele momento. Eu queria que não cobrasse. Ele não vai dizer para você exatamente o que ele quer e o que ele não quer. Ele simplesmente vai dizer, vão cobrar? Que absurdo. Esse é o ponto. Mas operacionalmente, será que alguém das companhias aéreas disse assim, mas vocês já pensaram? Se por um acaso todo mundo começar a trazer a bagagem de mão, não vai caber. Dentro daquele padrãozinho que você encaixa lá a malinha para saber se ela está dentro do padrão, você acha mesmo que se todo mundo trouxer, nós vamos conseguir acomodar isso aí? Isso sem contar que as pessoas levam mochila das costas, levam saquinhos, levam sacolas, levam paletó na mão. E aí sabe o que acontece? Uma tragédia anunciada. Então será que essa estratégia tinha um plano B? Tinha. O plano B é eu voltar atrás no que eu falei e dizer assim, dá aqui tua mala que eu embarco, eu despacho ela de graça. Esse era o plano B. Só que o plano B é em operação. Quer dizer, essas companhias não ouviram quem realmente está no dia a dia do operacional do negócio. Será que realmente eles ouviram os seus comissários de bordo ou ouviram suas aeromoças? Será que eles ouviram seus clientes Platinum, Claticum, para saber se aquilo era alguma coisa relevante? Acho que não. Mas o fato é, a grande, a super, a maravilhosa estratégia foi por água abaixo. Pior, a própria estratégia faz com que o próprio usuário dê risada da estratégia. E aí, queriam cobrar e agora me dão de graça. Então veja que quando a gente faz uma estratégia, a gente precisa pensar bem se aquilo realmente era tão importante e tão urgente para que as companhias aéreas adotassem essa medida. O que realmente ia mudar nesse negócio? Qual é realmente o custo a mais que elas tiveram com bagagem? Se elas já tinham esse custo. O excesso de peso sempre foi cobrado. Se você chegava com uma mala acima do peso, te cobravam excesso de peso de bagagem. Mas a pessoa começou a abusar. Diminuam o peso permitido. É simples. Passou disso, vai ser cobrado. Mas não dá um tiro no pé como vocês deram. Aproveitando num desses dias que estava num dos aeroportos, resolvi dizer assim, não, hoje vou para casa de táxi. Táxi. O famoso táxi. E claro, eu desci em Guarulhos e fui ver quanto que dava a corrida até a minha casa. E aí a moça lá que atende o táxi disse assim, R$140. Eu disse, não moça, deve ter algum erro. Não, tô vendo aqui, R$140. Moça, pelo aplicativo, qualquer um deles, está R$40. 40 contra 140. Não soube me responder. Aí eu pergunto a vocês, qual é a estratégia dos taxistas? Vamos continuar dizendo o quê? Que pegar um táxi é melhor que pegar um aplicativo. Por quê? Não consigo entender. Realmente não consigo entender o porquê de tal diferença. Segurança. Não sei se é tão mais seguro assim. O conforto. Não sei se é tão mais confortável assim. Qual é realmente o grande diferencial de serviço que me dá o táxi? Porque, pessoal, se o usuário não enxergar
que pegar um táxi agrega algo para ele, e aí eu ouço que um dos vereadores do Sindicato dos Taxistas ia propor no Natal a bandeira 3. Quer dizer, já não estavam pegando por causa da bandeira 2 ou por causa da bandeira 1 e agora vão pegar por causa da bandeira 3 porque é final do ano, vão pegar táxi e vão pagar 4 ou 5 vezes mais caro que pelo aplicativo. Será que alguém no Sindicato dos Taxistas não pode parar e dizer, gente, precisamos mudar a nossa estratégia urgentemente? O nosso discurso está perdendo cada dia mais força e cada dia mais estamos ficando para trás. Qual é a grande estratégia que os taxistas têm hoje? Não sei. Eu só sei que as diferenças de preço são absurdas para um mesmo tipo de serviço. Qual é o grande benefício hoje de se pegar um táxi ou se pegar um motorista de aplicativo? Não há grandes diferenças. O que diferencia hoje é o custo. E aí você vê pela cidade vários e vários pontos ainda dos táxis, sempre cheio de táxis parados esperando uma corrida. Enquanto os motoristas de aplicativo estão na rua fazendo 5, 6, 7, 8 corridas, a grande maioria dos táxis está parado. Ah, mas ainda tem gente que usa. Claro que tem gente que usa. Muito menos do que já foi. Quantos custavam as licenças para pontos de táxi? Isso tudo acabou, pessoal. E a estratégia nova dos taxistas é qual? Não sei. Gostaria muito de saber. E eles podem até ficar bravos comigo e eu vou dizer para eles a mesma coisa. Gente, vocês precisam sentar e precisam definir uma nova estratégia. Porque se vocês continuarem nessa estratégia que vocês estão, vocês vão sumir. Ah, nós temos o nosso custo, a gente tem não sei o quê. Ok, vocês têm que começar a pleitear então uma redução de custo, vocês têm que pleitear um monte de outras coisas que vocês não estão pleiteando. Porque a continuar nesta estratégia, inclusive até uma estratégia maluca de se fazer uma bandeira 3, que obviamente essa bandeira 3 está vislumbrando dinheiro, mas se o usuário já não está pagando nem o 2, nem o 1, por que ele vai pagar a 3? Entenderam, pessoal? Então, na hora de fazer a tua estratégia para as tuas tarefas de 2020, verifique realmente se elas são importantes e são urgentes e leve-as para o papel. Leve-as a um nível de comprometimento com você mesmo. Estude tudo o que você vai ter que fazer realmente para atingir essas metas. E assim você não vai chegar no final do ano que vem e contar a série de piadinha. Ah, o que eu tinha para fazer o ano que vem, o que eu vou fazer o ano que vem, o que eu tinha para fazer esse ano que eu deixei de fazer. Não, você vai chegar em 2021 e vai dizer, agora eu preciso de novas tarefas, porque as que eu tinha para fazer em 2020, a grande maioria eu consegui. E não acha assim, pessoal, que você tem que pegar 50 tarefas para fazer. Não vai conseguir do mesmo jeito. Foque, pegue 3, pegue 4, pegue 5 tarefas importantes e planeje. E crie uma estratégia para que essas 5 tarefas possam ser atingidas. Tá bem, pessoal? Muito obrigado mais uma vez pela audiência de vocês. Muito obrigado mais uma vez pelo comprometimento de vocês para com o canal da 4F. Muito obrigado por vocês estarem sempre conosco. Muito obrigado pelas perguntas que vocês mandam. E muito obrigado pelo ano de 2019. Só tenho a agradecer a todos vocês e que o 2020 seja maravilhoso para todos nós. Um grande abraço e até o ano que vem. Tchau, tchau.